Então vamos lá, vamos agora ao segundo ponto, né? Todas as pessoas elas estão separadas judicialmente, versículo 5 e versículo 6. Vamos começar então vendo a falha dos ímpios. No versículo 5, o texto diz assim: Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia do justo, né? O texto diz assim: por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, né? Por isso aqui, né, conecta diretamente com o versículo anterior, que é então o versículo 4, né? Por que que eles, por que então, por que que eles por isso eles não prevalecerão no julgamento? Por quê? Porque os ímpios são como a palha que o vento dispersa, né? Logo aqui nós temos as características dos ímpios, né? Eles são como a palha, eles não têm firmeza, eles não têm substância, né? Eles não meditam na lei de Deus, eles não amam, né, a lei de Deus, eles não têm prazer na lei de Deus e nesse caso eles não prevalecerão, né, que aqui pode ser traduzido como não se levantarão ou mesmo não permanecerão de pé, né? Aqui o que nós vemos aqui então, né, a imagem aqui contida nessa parte do texto é de alguém que não consegue se manter firme diante do tribunal divino pela sua vida, pelas suas condutas, por quem ele representa, né? O texto e aqui no julgamento aqui refere-se aqui ao momento em que Deus ele julgará os homens, né? Aqui existem algumas interpretações, eu vou trazer duas aqui, né? Para alguns pode ser o julgamento presente, né? Na história, né? Julgamentos de Deus contido em toda a Bíblia, ou mesmo ainda hoje Deus pode julgar, né, os ímpios, né, de forma temporal. Para outros pode ser o julgamento, está se referindo aqui ao julgamento escatológico no fim dos tempos, né? E aí o texto continua da seguinte forma: nem os pecadores na assembleia dos justos, né? Os pecadores aqui, como nós vimos, né, os que vivem em rebelião contínua contra Deus, né? O texto diz: nem os pecadores na assembleia do justo. A assembleia do justo aqui é a comunidade dos fiéis, né, do culto público, né, como também da comunhão eterna com Deus, né? Os pecadores eles serão excluídos, né? Aqui vai indicar uma separação então definitiva, né? E o motivo é que eles não compartilham da comunhão com os irmãos, das bênçãos de Deus, né? E nem mesmo da herança do justo. Por quê? Porque eles vivem uma vida voltadas para o pecado, né? Vivem uma vida de pecadores, né? Esquecendo de Deus que existe então um juiz, né? Existe um juiz. E aí, a segunda parte, então, o segundo subtópico aqui, nós entendemos que todas as pessoas estão separadas judicialmente e nós vimos agora a falha dos ímpios. Vamos entender agora que o resultado dos estilos de vida do justo e dos ímpios, né? O verso 6 diz assim: porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Então aqui, né, duas partes. Primeiro, o verso ele fala dos justos, né? O texto diz assim: porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, né? O Senhor aqui, Deus, né? Deus, ele observa a vida dos justos. Deus avalia a minha vida, avalia a sua vida, né? E Deus, então, ele recompensa, né? Recompensa aqui, né? Deus, ele reconhece, né? Ou ele conhece o justo, ele sabe quem é justo e quem é ímpio, né? E ele aprova o modo de viver do justo, né? E aí ele retribui ao justo com bênçãos, como nós vimos no final do verso 3, né? Tudo que ele fizer prosperará, né? O caminho dos justos, eles vivem em conformidade, então, com a vontade de Deus, né? Os ímpios não vivem em conformidade com a vontade de Deus, né? Os justos, então, eles vivem com integridade. Nós devemos viver com integridade, né? Temendo ao Senhor e vivendo, então, com retidão. Mas a parte B do verso 6
né, nós vamos ver então o resultado do estilo de vida dos ímpios, né? O texto diz assim: mas o caminho dos ímpios traz destruição. Então, outra vez aqui o contraste, né? O verso 6 diz: porque o Senhor recompensa o caminho do justo, logo contrastando, né? O caminho do justo, Deus recompensa ele, como nós vimos no verso 3, tudo que ele faz prospera, né? Já o caminho dos ímpios, né, a vivência dele, o estilo de vida deles, né, que rejeitam a sabedoria de Deus, não querem saber da sabedoria de Deus, né, eles não querem, né, vivem segundo os seus próprios desejos, né, desprezam a justiça de Deus, né, e aí, qual é o resultado? O texto diz, traz destruição. Qual é a consequência? A consequência, então, para os ímpios, né, a parte B do verso 6, é a destruição, a ruína, a perdição eterna, né? É interessante no Salmo, no Provérbios, mais precisamente Provérbios, no capítulo 14, o versículo 12, diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte, né? Então, aqui trazendo a compreensão de que todos serão julgados, né? E nós precisamos entender, né, que tanto todos serão julgados, todos vão comparecer ali, né? O justo diante do tribunal de Cristo, né? Os ímpios diante do grande trono branco para ser julgado, né? E aí cada um vai ser julgado de acordo com o que fez com a sua vida, né? E aí deve ter esse cuidado, é o alerta aqui de Provérbios, né? Caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte, né? Então tem que ter cuidado para chegar ali diante do julgamento, tendo vivido uma vida que agradou a Deus, uma vida de comunhão com Deus e não uma vida de rebelião contra Deus que traz consequências eternas sobre a vida daqueles que assim o vivem, né? Então, que nós possamos ser os justos e não possamos ser os ímpios aqui nesse texto aqui, nesse salmo, no Salmo 1, né? E aí nós concluímos então a exposição dos textos e aí o próximo ponto são as nossas aplicações. Vamos trazer 3 aplicações a partir do Salmo 1, 3 lições que nós podemos extrair do Salmo 1 para nossas vidas, né? E assim aplicá-las às nossas vidas para que nós possamos então viver cada dia de uma forma que Deus ele se agrade. É isso. Dá sequência aí, vamos às aplicações.